Estamos gravando! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de extensão do Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis, projeto de comemoração dos 5 anos do Grupo de Pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Hoje nós começamos o nosso maravilhoso curso, primeira das 6 aulas que teremos até a semana que vem. Hoje uma aula introdutória sobre o nosso curso, mas antes de começarmos o conteúdo, antes de começarmos a nossa matéria, eu preciso anunciar aos colegas do grupo de pesquisa uma notícia que chegou para nós hoje, que nos deixou muito felizes, né? Toda a nossa universidade está comemorando e, mais uma vez, né, o nosso grupo tem conseguido manter a tradição aí. Nós recebemos a grata notícia de mais um aluno aprovado no mestrado ainda no 5º ano. Então eu quero publicamente parabenizar o acadêmico Saulo Capelari Júnior. Foi uma alegria muito grande receber essa notícia, aprovação mais que merecida no 5º ano da faculdade, foi aprovado em 3º lugar, inclusive, na sua prova de seleção, na sua linha de pesquisa. É um motivo de muita comemoração para todos nós, né? O pessoal do grupo de pesquisa sempre viu o Saulo muito ativo, participando das reuniões, participando, escrevendo também. Vocês não sabem o que o Saulo já me ajudou nos bastidores, né? Aí, exercendo uma função de monitor mesmo no grupo de pesquisa, né? E para nós é uma alegria. Estou dando um tempinho para ele se recuperar aí, porque você não estava preparado, Saulo, mas vai começar o arquivo confidencial. Vamos colocar aí a família do Saulo para mandar um alô, né? Não. Rapidamente, então, queridos. Da próxima vez a gente organiza. Mas, rapidamente, então... Olha, conflitos especiais aí de comemoração. Tá ficando bom, hein? Programa ao vivo. Que maravilha, a produção nos ajudando aí. Eu quero, então, abrir rapidamente a palavra para o Saulo, para que ele possa contar um pouquinho como foi a experiência, o processo seletivo, o que ele considera importante, né? Fala aí, Saulo, como está o coração? Professor, está me ouvindo? Ouço bem, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, amigos. Quero já agradecer a todos aí pelas felicitações. Me emocionei mesmo, porque o professor Moacir fazendo a introdução aí, a gente relembra tudo o que nós passamos juntos no grupo de pesquisa durante esses 5 anos de graduação. Tenho amigos aí do 5º ano que estão junto conosco e outros amigos que já se formaram e foram peças fundamentais para a concretude do que eu consegui alcançar hoje. E eu falo que essa conquista não é só minha, né? Essa conquista é nossa. Aquele velho discurso político, né, professor? Essa conquista mas é realmente nossa, porque quando o professor Moacir fazia a introdução aí, eu lembrei de tudo que nós passamos no grupo de pesquisa, desde o 1º ano, onde nós vimos a foto lá da nossa primeira reunião, estava lá, a alegria de dizer que eu estava naquela reunião, e hoje, 5 anos depois, estamos aqui comemorando com um projeto inovador, um projeto que tem tudo para ser um sucesso, e com essa aprovação. Eu agradeço ao professor Moacir pelo espaço para compartilhar a experiência com vocês, porque realmente é uma experiência completamente diferente daquilo que a gente vê na graduação, né? O mestrado já é um outro nível, já começa pelo processo de seleção. E o que eu julgo importante, professor, principalmente, teve uma diferença em relação a esse processo seletivo, o processo seletivo do ano passado com o processo seletivo que o professor Moacir passou, por conta da pandemia, né? Então, eles fizeram algumas alterações e o que contou muito nesse processo seletivo foi o currículo, gente. Foi o currículo. Nós tivemos uma entrevista com uma banca de 3 professores da UEMP. Confesso que quando fui fazer a entrevista, o meu coração batia aqui na garganta, porque realmente os professores lá do mais alto gabarito, e o que me ajudou muito foi o currículo, e o grupo de pesquisa me ajudou muito nisso, né? Portanto, eu sei que alguns aqui até conhecem a minha história de vida, não fico contando porque não é momento, às vezes não é momento para compartilhar, mas eu venho de uma cidade de 2.000 habitantes, né? Muitos
zoam, né? O professor Cavazano me zoou muito durante a graduação por ser de Turiúba, professor Stabile. É uma cidade muito pequena. As oportunidades que aqui eu tinha, se fosse ver, era para me limitar a ficar aqui pelo resto da vida. Mas a educação expandiu os meus horizontes, né? O Uno Toledo me deu a oportunidade de alçar voos maiores, ver que na pesquisa científica realmente eu tinha ali uma perspectiva de um futuro melhor para as minhas futuras gerações. É um orgulho poder falar para minha avó, para o meu avô, que o neto dele está entrando no mestrado. Está entrando em um bom mestrado, em uma boa universidade, em uma das melhores do país. E isso graças a boas pessoas que eu encontrei pelo caminho, né? Eu faço público aqui os meus agradecimentos ao professor Moacir, já agradeci no particular, mas foi peça fundamental na estruturação do meu currículo, o professor Renato também. E participar desse processo seletivo me fez crescer muito, gente, porque além do currículo, nós temos que ter um bom projeto de pesquisa, elaborar um sólido projeto de pesquisa, e graças a Deus eu tive o apoio do professor Renato, do professor Moacir, o Gabriel Terenzi, que é a minha dupla nesse projeto, também me orientou bastante, pois ele já está lá dentro. Então, é uma alegria poder vir aqui e compartilhar essa história com vocês. Vale a pena as noites pensando no projeto, pensando no que escrever no artigo, e essas noites de dedicação valem muito a pena. Mas acredito que a principal mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que a pesquisa científica ela exige muito, assim como qualquer outra área que nós vamos seguir. Em tudo que nós formos fazer, cuidem da saúde emocional de vocês. Esse ano de 2020 foi um ano de 2021 foi um ano que testou muito a minha saúde mental. Eu tive um esgotamento mental agora nesse final de ano, mas é clichê, tá? Não vou dizer que não é clichê, mas é clichê. A vida às vezes nos passa muita rasteira, mas nós temos que ter força para nos levantar. Passei por algumas situações esse ano, o professor Moacir sabe, não convém falar aqui agora nesse momento, mas passei por algumas situações que me deixaram no chão, confesso para vocês, me deixaram no chão, chorei muito. Mas são situações que nos levantar ainda mais fortes e buscar os nossos objetivos, não desistindo dos nossos sonhos, porque vale a pena. Vale a pena acreditar na educação, vale a pena acreditar na pesquisa científica. Professor Moacir, muito obrigado por tudo. Gente, muito obrigado. Muito bem. Quero agradecer o Saulo pelas palavras, né? A gente realmente fica muito feliz, gente, porque eu, como aluno, tive a experiência de passar por isso. Eu liguei para o Saulo hoje lembrando, né? Até comentei com ele que nós do direito, grandes alegrias da nossa vida vão vir através de nomes na lista, né? Quando você olha a lista, seu nome está lá. Eu lembro até hoje também, foi uma emoção muito grande. E para mim é sempre uma alegria muito grande comemorar com os alunos, né? A gente, ainda mais a turma do Saulo foi a minha primeira turma na graduação, já são 5 anos aí, fui até agraciado pela turma como professor homenageado, vou ser nome da turma, o que muito me honra, mas a alegria maior é ver o sucesso dos alunos, né? A gente acompanhar aí trajetórias e que farão com que os nossos alunos acabem sendo exemplo e sendo inspiração para outros alunos, assim como a gente acaba também influenciando positivamente a vida das pessoas, né? Eu acredito muito na transformação que a educação proporciona e realmente, Saulo, é um motivo de muita comemoração. A UEMP, eu tive o prazer, né, de fazer o mestrado na UEMP também, iniciei doutorado lá, nós temos outros professores, o professor Renato já é doutor pela UEMP, o professor Misaka está na UEMP também, fez mestrado lá e está fazendo doutorado. É uma das 10 melhores faculdades pelo índice da OAB Recomenda, né? Então eles têm aí um indicador muito alto também a nível nacional e vai ser uma experiência muito gratificante, né? Eu fico muito feliz porque os alunos que foram para o mestrado ainda continuam com a gente, né? Então quando a gente vê o Gabriel Terenzi aqui, a Beatriz, o próprio Ronaldo, né? Sempre essa rede se fortalecendo e para nós motivo de muita alegria ver o sucesso dos nossos alunos. Parabéns, Saulo, mande um grande beijo para sua família, para sua avó especialmente. Eu tive o prazer de receber uma ligação uma vez
de uma senhora e eu demorei um pouquinho para entender o que estava acontecendo e era a avó do Saulo me agradecendo, né, por algumas oportunidades. E aí fiquei muito feliz porque eu lembrei da minha avó também, né? Então acho que é realmente motivo de muito orgulho, muita comemoração. Só você sabe quanto você se dedicou para isso e fica aí a inspiração e o exemplo, né, para todos os nossos colegas sonharem com o que desejarem, né? Trabalhar e fazer acontecer. Parabéns mais uma vez. E agora, então, vamos em frente. Pessoal emocionado aí, enxugando as lágrimas. Ontem era João Kleber, hoje já está meio Faustão, né? Tá bastante, quase que Sônia Abrão já, né? De tanta emoção. Mas, enfim, voltando ao que interessa aqui, queridos. Vamos, então, começar a nossa maravilhosa aula. A Dani está dizendo que não está conseguindo. Falta ela, me parece. As orientações. Se alguém puder dar um apoio para a Dani lá no grupo do WhatsApp, por gentileza. E agora, então, vamos começar a nossa maravilhosa aula. Bom, gente, essa primeira aula, ela é uma aula introdutória. Nós faremos, então, uma aula bastante diferente das demais. A partir de amanhã, nós teremos conteúdo mesmo, matéria, né? Nós vamos analisar, então, a Constituição, as principais leis, os tratados internacionais sobre direitos humanos, tratados específicos, inclusive. Vamos analisar também decisões do Supremo, mas hoje é uma aula de apresentação. É uma aula para tentar inserir vocês nessa atmosfera, que é a proteção aos vulneráveis. Então, essa aula vai ser um pouquinho diferente, porque eu farei várias indicações de filmes, seriados, para que vocês possam ter uma experiência mais concreta, né? Ter uma experiência mais profunda quando nós falamos sobre direito dos vulneráveis. Vou projetar, então, o slide para vocês. Depois eu vou colocar o PDF dos slides no grupo do WhatsApp. Todo mundo consegue ver bem? Mandem um ok, por gentileza. Maravilha, então, gente. Olha só. Curso de extensão, o Supremo Tribunal Federal e a proteção aos vulneráveis. Começamos, então, a nossa aula 1, Direitos Fundamentais e Jurisdição Constitucional. Antes de nós analisarmos cada uma das categorias de vulneráveis que nós estudaremos ao longo do curso, é necessário fazer uma introdução, uma análise sobre questões principais sobre a nossa matéria. A aula de hoje, então, vai nos ajudar a compreender todas as decisões que nós vamos estudar. A Danila conseguiu ingressar na sala aqui agora, conseguiu observar aqui, então deu tudo certo. Muito bem. Vamos em frente, gente. Olha só, plano de aula. Vamos começar com uma reflexão inicial sobre a importância dos direitos humanos fundamentais. Depois estudaremos a afirmação histórica dos direitos humanos, uma rápida noção. E entramos no tema principal, constitucionalismo e jurisdição constitucional. Fazendo, então, uma revisão para muitos alunos, né? Alguns já estudaram isso em direito constitucional, enfim, mas nós precisamos relembrar algumas noções fundamentais. Na sequência, estudaremos o Supremo Tribunal Federal e a concretização de direitos fundamentais. Aqui, nós começamos a estudar mais especificamente o objetivo do nosso curso, né? Analisar a atuação do Supremo na proteção dos vulneráveis. E, por fim, encerramos a aula com instrumentos processuais e mecanismos de proteção aos direitos humanos fundamentais. Esse é o nosso plano de aula. A nossa aula de hoje, até por esses eventos comemorativos que tivemos, né? Ela deve se prolongar até amanhã. A gente começa hoje e termina amanhã. E na semana que vem, nós começamos a estudar os vulneráveis em espécie, né? Negros, mulheres, deficientes, crianças, idosos, pessoas em situação de rua, refugiados. Vamos estudar detalhadamente cada um desses grupos vulneráveis. Bom, indicação de leitura. Comentei com vocês que nós vamos fornecer mais de 100 artigos científicos sobre a nossa matéria. Eu estou indicando 5 artigos de leitura obrigatória.
Claro que assim, para você ler durante as férias, né, não tem prazo para que você faça essa leitura, mas para você entender melhor a nossa matéria. Estou indicando 3 artigos do professor Luiz Roberto Barroso: O Constitucionalismo Democrático no Brasil, Crônica de um Sucesso Imprevisto; Constituição, Democracia e Supremacia Judicial, Direito e Política no Brasil Contemporâneo; e a Americanização do Direito Constitucional e seus Paradoxos, Teoria e Jurisprudência Constitucional no Mundo Contemporâneo. Vocês sabem que o professor Barroso é ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive é professor da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem uma formação, o mestrado dele é pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ele tem pós-doutorado por Harvard também. O professor Barroso é um dos orgulhos do Brasil, no mundo mesmo, né? Convidado para dar aula em muitas universidades, inclusive em Harvard. E aí, então, nós começaremos estudando pelos textos do ministro Luiz Roberto Barroso. Na sequência, eu separei um capítulo de livro do professor Fábio Conder Comparato. O professor Fábio Conder Comparato é professor da USP, a Universidade de São Paulo, lá ao Largo do São Francisco, que nós temos 2 USPs hoje, né? Uma em São Paulo e outra em Ribeirão Preto. O professor Fábio Conder Comparato é da velha guarda da USP, né? Um grande nome, tem livros clássicos no Brasil, e eu estou separando um dos livros mais conhecidos, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, o capítulo de Introdução. Introdução, sentido e evolução dos direitos humanos. Muito importante que vocês leiam esses textos, gente. São textos, né, de altíssimo gabarito. Vão colaborar muito para a formação da matéria, compreensão da nossa matéria. E, por fim, artigo científico Supremo Tribunal Federal, uma breve análise da sua criação, do professor Gustavo Direito. O sobrenome dele é Direito mesmo, né? Inclusive, nós tivemos um ministro no Supremo, ministro Menezes Direito, né? Foi muito tempo ministro do STF. Esses textos são os textos para colaborar com o entendimento da aula de hoje. Eu vou indicando outros textos ao longo das aulas. Todos esses artigos vocês vão receber aí, né? Através do Google Drive, e podem começar a estudar, então, para compreender melhor a nossa matéria. Com relação à bibliografia, ao longo do curso, eu vou indicando alguns livros para vocês que eu considero fundamentais, né? Você não precisa comprar nenhum deles, mas anote e, quando tiver a oportunidade, dê uma olhada no livro, né? Tenha essa curiosidade para conhecer, são obras de referência. Do professor Barroso, eu destaco o Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, um dos livros que mais marcou a minha trajetória acadêmica, um livro espetacular. Do professor Fábio Conder Comparato, estou indicando o livro Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, é um clássico também que nós temos na literatura jurídica brasileira. E estou indicando um autor italiano, um jurista e filósofo italiano, muitos de vocês já ouviram falar, o professor Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. Vamos ler, inclusive, textos, né, desse livro do professor Norberto Bobbio. Se você já estudou direitos humanos, ou então foi meu aluno no 5º ano com tutela dos direitos difusos e coletivos, processo coletivo, você já estudou a teoria da geração de direitos fundamentais ou geração de direitos humanos, que depois teve uma crítica na doutrina para a dimensão, né? Mas toda a teoria foi desenvolvida nessa obra, nesse livro muito importante do professor Norberto Bobbio. Ficam, então, essas indicações de leitura. E fechando, né, as indicações de livro para o curso, eu estou indicando o livro Curso de Direitos Humanos, do professor André de Carvalho Ramos, professor da USP São Paulo. Espetacular, né? Um professor referência, não só no Brasil, mas até internacionalmente. Estou indicando o livro Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional, um outro clássico da professora Flávia Piovesan, professora da PUC, que serviu o Brasil no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e também o Curso de Direitos Humanos do professor Valério de Oliveira Mazzuoli. A Tainá está me parabenizando pela indicação da professora Flávia, ela é maravilhosa mesmo, um orgulho para o Brasil, né? E é uma das autoras que também me influenciou muito, viu, Tainá? Os textos dela, na época da minha graduação, abriram horizontes, né? Fica, então, a referência aqui, a indicação das referências de livros especializados sobre a matéria. Professor, preciso comprar algum livro? Não, não precisa. Mas esses livros
são livros para a vida toda. São livros para fazer a sua base, né? Para formar a sua base intelectual jurídica na matéria de direitos humanos, direitos fundamentais, que é a matéria do nosso curso. Muito bem. Agora, então, vamos começar a nossa reflexão. Toda última aula do 5º ano, eu tenho um bate-papo com os alunos, né? Preparando aí para o que vai vir. E essa aula, nós temos o nome de Você não pode mudar o mundo, mas pode mudar o seu mundo. Queridos, esse curso, esse projeto, na verdade, é um convite. É um convite para capacitar vocês para fazer a diferença na sua realidade, no seu mundo. Se nós pudermos pregar a tolerância, o respeito pela diferença, né, pela diversidade, pela pluralidade, às vezes numa conversa de domingo, você faz a sua família entender alguns pontos que ela às vezes tinha um certo preconceito, né? É bem verdade que quando você fala de direitos humanos, existe um consenso aí para boa parte da população brasileira que direitos humanos é coisa de bandido, é direito de defender bandido. E uma das principais funções do nosso curso é demonstrar para vocês que essa é uma visão completamente equivocada. O simples fato de podermos estar aqui, nesse momento, discutindo ideias, falando sobre teorias, conversando, é porque uma série de direitos humanos estão sendo assegurados para nós nesse momento. Então, a ideia desse curso é que a gente possa causar uma transformação, ainda que seja pequena, ainda que seja mínima, mas através do nosso livro, através do podcast, levando conhecimento jurídico de forma mais acessível para as pessoas. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Dá uma olhadinha nessa foto aí rapidamente. Eu sou advogado do SINB, o Sindicato das Indústrias do Calçado de Birigui, e toda terça-feira eu atendo na sede do SINB, lá em Birigui. Nós temos um escritório dentro do sindicato, né? E eu gosto muito do Moscoff, que é uma cafeteria que tem no centro de Birigui. A Vitória Sanches já identificou, disse que ama lá também. E um belo dia eu estava lá tomando um café, a Jennifer também. Olha só, temos fãs do Moscoff, né? Quem sabe eu não consigo um desconto depois dessa propaganda. Bom, mas enfim, eu recomendo que vocês experimentem o bolo do Moscoff. É espetacular, espetacular. Mas voltando aqui ao que interessa, né? A grande questão é que um belo dia eu estava lá, tomando um café, comendo um bolo, alguma coisa nesse sentido, e entrou um cidadão pedindo ajuda, né? Pedindo dinheiro. E essa cena me marcou muito. Por uma fração de segundo, ele parou em frente aos livros e ficou olhando aqueles livros. E aquilo me marcou tanto que eu falei, eu preciso registrar esse momento. Porque eu fiquei pensando o que se passa na cabeça desse rapaz. Eu estou em Birigui, advogando para um sindicato de expressão na nossa região, o Sindicato das Indústrias de Calçado. Eu sou professor universitário, sou advogado, tenho meu escritório. Tudo através da educação. Claro, o esforço da minha família, a dedicação dos meus pais, da minha mãe especialmente, mas tudo que eu conquistei na vida foi através de trabalho e estudo, e Deus dando uma forcinha. E quando eu olhei para aquele homem pedindo dinheiro na rua, pedindo dinheiro para as pessoas que estavam ali naquela cafeteria, e olhando os livros, eu fiquei pensando, meu Deus, como a vida dele poderia ser diferente se ele tivesse tido a oportunidade de estudar, se ele tivesse tido a oportunidade de se qualificar, de ter conseguido, eu não estou falando só de faculdade não, gente, estou falando de conseguir uma profissão que desse, né, uma estrutura minimamente razoável para uma vida digna. Então, queridos, quando eu falo em vulneráveis, não estou falando só de criança na África, não. É claro que é importante olhar para os países mais pobres, mas os vulneráveis estão do nosso lado. Os vulneráveis estão nas ruas, quando a gente para num semáforo e vem algum estrangeiro pedir uma ajuda porque não teve condições de ficar no seu país de origem. Os vulneráveis estão quando nós observamos Araçatuba com esse vento tão forte que destrói árvore, derruba fachada. Você já imaginou as pessoas em situação de rua
como se protegem dessas chuvas, dessas intempéries. Então, gente, a ideia desse curso é provocar em você uma reflexão. O que a gente tem feito? Não só pensando em estudar a matéria, mas o que nós temos feito pelos vulneráveis. Eu sei que muitos aqui têm uma atuação em projetos voluntários, muitos aqui trabalham através das igrejas, dos clubes de serviço, mas a bem da verdade é que todos nós podemos fazer alguma coisa. Então eu vou repetir como nós começamos. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo. Que através da educação, que através do conhecimento, nós possamos servir a nossa sociedade e ajudar aqueles que mais precisam. Bom, diante dessa reflexão, então, o que são direitos humanos? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Muito criticado, é uma expressão que é muitas vezes condenada. Nós vivemos uma rivalidade política muito forte no Brasil e a gente sabe que muitas pessoas acabam tendo visões equivocadas sobre o que realmente significam os direitos humanos. Então, agora, eu quero fazer uma rápida dinâmica. Eu sempre faço isso, né, quando falo sobre direitos humanos. Rapidamente, algum aluno aí que consiga abrir a câmera e o microfone, é rapidinho, não vai doer, bem rápido mesmo, só para a gente exercitar um pouquinho essa noção de direitos humanos. Quem nós temos aí de voluntário, rapidamente, ou voluntária, né? Olha só, o Fábio se colocou à disposição. Maravilha. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, você? Que bom, então. Que horas você acordou hoje, Fábio? 5h30. Não, fala a verdade, Fábio. Eu sei que está gravando, você quer impressionar o pessoal, mas fala a verdade mesmo. Verdade. 5h30 da manhã? Minha esposa fez plantão à noite. Entendi. Eu acordei esse horário que ela sai. Que bom. Então, o Fábio acordou 5h30, ele estava em casa. Estava em casa, Fábio? Estava em casa. Se tiver alguma pergunta comprometedora, não precisa responder, tá bom? Vamos manter aí o nível da família brasileira, né? Então, muito bem. O Fábio estava em casa, direito à moradia. Fábio, quando você acordou, o que você fez? Primeira coisa. Fui ao banheiro, escovei o dente. Isso é muito importante, gente. Parabéns, Fábio. Direito à higiene. Muito bom. O que mais, Fábio? Depois peguei meu carro e fui buscar minha esposa. Olha só. Tomou café ou não? Não, aí não. Ainda não. Tem que esperar a esposa para tomar o café, né, Fábio? Olha que cavalheiro. Parabéns, Fábio. Então, vamos lá. Escovou o dente, direito à higiene, inclusive direito à água potável. Muita gente não se atenta para isso, mas é um direito fundamental. O Fábio, então, pegou o carro e foi buscar a esposa. Quando ele pega o carro, direito à propriedade. Quando ele vai buscar a esposa e não é impedido, direito à liberdade de locomoção, direito de ir e vir. Pegou a esposa, direito à família, né? Direito a ter um matrimônio. Pegou a esposa e voltou para casa. É isso, Fábio? Isso. Tomaram um café? Fiz um café, tomei café. Aí sim, Fábio, parabéns. O pessoal já está falando, maridão, hein? O Fábio, então, garantiu o direito à alimentação. Olha que importante. A esposa do Fábio foi dormir, provavelmente, direito ao descanso. E depois, Fábio, o que você fez? Aí eu fui trabalhar. Foi trabalhar, muito bem, direito ao trabalho. Isso. Então, gente, percebam que parece algo comum, algo que o Fábio faz com muita frequência. E agora à noite, quando ele entrou na aula aqui, direito à educação. E educação de extrema qualidade. Aí sim, hein? Mas parece algo banal, algo comum. E sabe por que a gente não identifica isso como algo extremamente importante? Porque, graças a Deus, isso não nos faz falta. Nós temos acesso a esses bens da vida quase que de uma forma cotidiana, de uma forma rotineira. Fábio, muito obrigado pela participação, tá? Deu para ter uma ideia de como a nossa vida está repleta de direitos sendo assegurados. O simples fato do Fábio poder abrir a câmera e falar a sua opinião, direito à liberdade de expressão. O fato de eu poder estar ministrando uma aula com o conteúdo, a matéria que eu entendo como adequada, direito à liberdade de cátedra. Então, gente, às vezes vocês acabam não percebendo isso porque a maioria são muito novos, né? E acabam não tendo tido experiências como nós vimos 2 guerras mundiais, temos guerras até os nossos dias, ditaduras, né? Governos totalitários, ditatoriais.
O Saulo está indicando aqui um texto do professor Ivan Hartmann, lá na FGV, né, Saulo? Se eu não me engano, tem um texto muito interessante sobre isso. Manda para mim depois, Saulo, por gentileza. Eu gosto muito do professor Hartmann. Então, gente, sempre que nós falamos de direitos humanos, vocês têm que pensar nos direitos mais importantes para a garantia de uma vida digna, para a garantia de uma vida plena. E eu vou mais longe. Quando você pisa numa rampa de acesso para cadeirantes deficientes, você está pisando em cima de direitos humanos. Eu até coloquei uma outra foto aqui, né? Olha só. Parece uma placa comum que você vê num ônibus, que você vê num meio de transporte. Assento preferencial para obesos, gestantes, pessoas com bebês, crianças de colo ou idosos e pessoas com deficiência. Se não tiver nenhuma dessas pessoas, o uso é livre. Queridos, vocês não sabem quantos anos, quanto tempo a humanidade precisou evoluir para que nós garantíssemos direitos mínimos, direitos básicos. Nós vamos estudar o direito das mulheres nas próximas aulas. Não sei se você sabe, mas durante muito tempo, a mulher era considerada propriedade do homem. Inclusive com livre disposição da vida da mulher. O marido, o pater família, ele tinha direito de vida e de morte. Então a mulher era considerada uma coisa, um objeto. Inclusive as pessoas eram vendidas antigamente, né? Tínhamos a escravidão. Então, parece algo simples. Quando você vê direitos humanos serem garantidos, parece algo banal, algo do nosso cotidiano. Mas ainda hoje, milhões de pessoas não têm esses direitos mínimos assegurados, esses direitos básicos. Então, quando você tiver uma discussão sobre direitos humanos, se lembre disso. O simples fato de poder estar discutindo direitos humanos é porque uma série de direitos estão sendo assegurados. Tem um humorista que eu gosto muito, o Ari Toledo, que eu tenho a impressão que o Saulo também é fã, que as piadas são terríveis, né? Quem conhece o Ari Toledo, as piadas são péssimas. Tô brincando, gente, ele já foi muito bom, né? O Ari Toledo, ele conta uma história que eu acho maravilhosa. Na época da ditadura militar, perguntaram para ele, né? Ele fez uma piada com uma situação crítica, uma situação extremamente complicada, mas ele ainda conseguiu encontrar humor nisso, né? E aí, o Alexandre está falando, né? Na década de 90, ele era... Ele que me aguarda... Não, desculpa. Ele era o cara. Isso, ele era o cara. Muito bem, Alexandre. Realmente, foi um dos humoristas mais famosos do Brasil durante muito tempo. E uma vez perguntaram para o Ari Toledo, né? Ele brinca com essa história hoje em dia. Ô, Ari, o que você está achando da ditadura militar? E o Ari respondeu, olha, eu não estou achando nada. Porque eu tinha um amigo que estava achando e agora eu não estou achando o meu amigo. Vocês entendem isso? Eu tinha um amigo que estava achando, que tinha uma opinião sobre isso, e agora eu não estou mais achando o meu amigo. Quem deu risada vai para o inferno, sem nenhuma dúvida, né? Você está pensando aí numa execução sumária, um desaparecimento forçado, mas é uma forma de você entender o que nós estamos dizendo, né? Então percebam, gente, que hoje nós podemos contar uma piada livremente, nós podemos fazer aí uma crítica ao governo. É verdade que nos últimos tempos tem ficado um pouco mais complicado, mas isso porque uma série de direitos estão sendo assegurados, né? Nós temos aí, inclusive, a democracia como o regime político mais adequado para que os direitos humanos sejam respeitados. Bom, queridos, dá uma olhada agora nessa notícia de ontem. Notícia de ontem. Famílias comem lagartos e restos de carne para enganar a fome no Rio Grande do Norte. Quando nós estamos falando de vulneráveis, eu vou insistir com vocês. Nós estamos falando de irmãos brasileiros que estão passando fome. Nós estamos falando de pessoas que são do nosso convívio e estão tendo dificuldade para sobreviver. Nós percebemos, então, que os direitos humanos e os grupos vulneráveis, principalmente numa crise econômica, principalmente numa inflação altíssima como estamos enfrentando, nós temos no Brasil um momento de aumento de preços, né? E as pessoas estão passando dificuldade, necessidade. O Heitor está falando a notícia do garoto que queria ganhar uma carne de presente de Natal.
O Heitor, que forte isso, né, cara? Que forte. A Maria Luísa está dizendo, nada é mais triste do que a fome. É verdade, isso tem muito sentido, viu, Maria Luísa? A Danila dizendo, eu também vi essa notícia, supermercados vendendo ossos, porque as pessoas não têm condição de comprar carne. A Luísa está dizendo que disseram que nem lagarto tem mais para comer, já que eles migraram para a região que tem água. Então, gente, eu estou tentando fazer você entender que não é simplesmente um curso para comemorar 5 anos num grupo de pesquisa. A ideia aqui é tentar chacoalhar um pouco essa juventude, essa molecada, que é o que vai fazer a diferença no nosso país, né? Quanto mais nós nos qualificarmos, quanto mais nós entendermos os mecanismos jurídicos, os mecanismos que nós podemos utilizar, isso é algo muito importante. Então vamos lá, gente. Notícia de ontem, né? Muito triste. O Heitor está dizendo, triste e revoltante. Olha só, não é só no Brasil, não. Número de crianças mortas por fome no Iêmen pode chegar a 85 mil. Eu estou dizendo que 85 mil crianças morrem de fome por não terem acesso à comida, por não terem acesso ao mínimo, gente. Então, percebam, né, que nós temos crises humanitárias. O professor Luciano Meneghetti faz um trabalho fantástico na nossa universidade com o direito internacional, a crise dos refugiados. Nós temos alunos do grupo, né? A Vitória mesmo é uma que eu me lembro, que trabalha com essas questões internacionais. É algo muito importante, queridos. É algo muito relevante para o Brasil. Olha só, Estado Islâmico divulga vídeo de execução e decapitação de 11 cristãos na Nigéria. Eu acredito que aqui nós estamos em 33 alunos, todos aqui devem ter uma religião e uma minoria, talvez, pode ser que seja ateu, não tenha, ou agnóstico, enfim, não tenha nenhuma religião que considere realmente, né, da sua preferência. Você sabia que tem países do mundo que o simples fato de você se reconhecer como cristão, você pode ser morto? O Jornal Nacional deu uma notícia de um brasileiro que não negou a sua fé, estava num país de intolerância religiosa, ele foi submetido a um procedimento que ele deveria negar a fé em Cristo, ele não negou a fé e foi morto. Se você colocar isso no YouTube, você acha a matéria com William Bonner dando essa notícia. Então, quando a gente fala de direitos humanos, queridos, eu não estou pensando só em sistema prisional, eu não estou pensando só nos detentos, não, eu estou pensando em questões mínimas. Não poder falar para qual Deus eu acredito, eu acho que é assim, uma situação, é o mínimo do mínimo, né, gente? Você não poder reconhecer qual é a sua religião, que você corre o risco de ser morto. E olha só, morto de forma brutal, hein? Decapitação, 11 cristãos na Nigéria. Notícia de dezembro de 2019. Nós que vamos comemorar o Natal agora, né, no final de dezembro, muitos dos nossos irmãos acabam perdendo a vida por não poderem professar a sua fé em Cristo, por não poderem assumir a sua religião. Olha isso, queridos, olha isso. Tribunal do Quênia mantém a criminalização da homossexualidade. Em muitos países, homossexualidade é considerado crime até os nossos dias. Não estou falando de passado, não. Estou falando de presente, estou falando de agora. Então, muita gente acha que, professor, o Supremo reconheceu o direito para os homossexuais como se fosse algo menor, como se fosse algo sem importância. Tem país do mundo que a homossexualidade é considerado pecado, doença, é considerado crime, e isso existe até os nossos dias. É algo extremamente preocupante. Notícia de maio de 2019. Homossexualidade ainda é criminalizada em mais de 70 países no mundo. Notícia de 2018. Tem um mapa aqui, que você vai ler em casa com mais calma depois. Os países que protegem, os países que criminalizam e os países que reconhecem. Olha quantos países ainda criminalizam a homossexualidade. Nós estávamos falando de seriados. Tem um seriado chamado Sex Education. Vocês assistem? Você sabe que eu tenho que assistir de tudo um pouco, né? Tudo um pouco para conhecer o universo dos jovens. A Júlia já me disse aqui que eu não sei gíria mais, né? Então eu preciso me atualizar. Lá no Sex Education tem um episódio, vou dar um spoiler já,
de um personagem homossexual que vai ter que ir para outro país e no outro país é crime ser homossexual. E aí gera toda uma discussão. A Tainá já está dando spoiler, né? O Eric, acho fantástico o ator, viu, Tainá? Realmente é um seriado que, tudo bem, né? Tem as suas questões aí, mas trata de temas muito importantes de uma forma bastante adequada, a meu ver, né? Traz o debate, discute aí alguns temas de uma forma muito interessante. Então, você já imaginou isso? A pessoa é homossexual e, dependendo do país do mundo, ela pode ser morta pelo simples fato de ser homossexual. Aqui no Brasil, nós temos uma violência muito grande, inclusive. Não é institucionalizado, né? A gente não tem leis proibindo, não tem leis criminalizando. Mas quantas pessoas morrem no Brasil pelo simples fato de serem homossexuais? Então, esse é um tema, queridos, que nós precisamos estudar com bastante ênfase, né, com bastante apreço, para que isso não aconteça, né, para que a gente tenha um país seguro para todas as pessoas, pouco importando a sua sexualidade. Olha só uma outra questão que nós vamos estudar no curso. Tradição indígena faz pais tirarem a vida de crianças com deficiência física. Então, lá nos índios, né, nos povos indígenas, se uma criança nasce com uma deficiência, dependendo da tribo, dependendo da tradição indígena, da etnia, aquela criança é morta. Porque existe toda uma tradição, existe uma cultura. Mas e aí, como que faz? O Estado pode interferir numa situação como essa? Professor, mas e a autodeterminação dos povos? E a cosmovisão dos indígenas? O tema dos indígenas é um dos temas mais delicados, a meu ver. Porque nós vamos estudar algumas questões aqui que, às vezes, entre aspas, né, o homem civilizado, o homem branco, vai interferir naquela comunidade e a comunidade prefere morrer do que mudar a sua tradição. Porque da mesma forma que nós temos religião, eles também têm. E se você vai mudar uma questão, aquilo para eles é algo absurdo, é algo que não pode acontecer. Então nós vamos estudar como é complexo, como é delicada a situação dos indígenas. O Saulo está dizendo aqui que na Grécia existia um conselho responsável por analisar as crianças que nasciam. Se fosse constatada alguma deficiência física, elas eram jogadas em um abismo. Muito bom, Saulo. Isso foi até explorado pelo filme 300, né? Tem uma discussão sobre essa naquele filme. Recomendo aí que vocês assistam. Espetacular o filme. Muito bem, queridos. Violência sexual e física contra mulheres aumenta durante isolamento social provocado pelo coronavírus. Muitos alunos escreveram sobre isso, né? Com o isolamento social, as pessoas tendo que ficar mais tempo em casa, aumentou violência doméstica, aumentou crimes de abuso sexual. Então, olha só que coisa absurda, gente. Ao invés das pessoas fortalecerem os laços familiares, né? A gente teve, inclusive, um grande aumento no número de divórcios. O quê, Brasil? É, filho. Quando o marido e a mulher começaram a se conhecer mesmo, não é isso que eu quero não, viu? Não é isso que eu quero. Não pode dar risada disso, gente. Um grave problema, grave problema. O Alexandre está dizendo, ninguém aguenta marido em casa. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Nós tivemos um aumento significativo em crimes, né? Violência doméstica, violência sexual, violência contra crianças, gente. Algo que é realmente muito preocupante. O que mais? Pesquisa revela aumento de crianças entre 10 a 12 anos no tráfico de drogas. Enquanto muita gente está discutindo se a maioridade penal tem que ser 18, tem que ser 16, a gente tem criança de 10 a 12 anos segurando fuzil. A gente tem criança alimentando o tráfico, né? Como força mesmo de trabalho para o tráfico de drogas. Olha que coisa, gente. É um mundo paralelo, né? Uma situação extremamente complicada. Uma criança que às vezes perdeu o pai numa troca de tiro, uma criança que às vezes o próprio tráfico de drogas dá mais suporte do que o próprio Estado. Então, a guerra às drogas é um dos assuntos mais complexos que nós temos, não só no direito, né? Mas a nível de políticas públicas, a nível de sociedade mesmo. Eu tenho comprado muitos livros para estudar de forma mais aprofundada essa questão das drogas, né? Eu, como vocês sabem, sou um orgulho para o ProErd, né? Nem bebida alcoólica eu não bebo, bebida, cigarro, nada disso. Sou completamente contrário às drogas,
Mas não é porque eu não gosto, não é porque eu acredito que isso é errado, que as drogas não existem, né? As drogas continuam existindo. Então, pouco importa a minha opinião. A minha percepção é que eu preciso estudar mais sobre o tema. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso é um dos brasileiros que levantou essa bandeira, né, para discutir um pouco mais sobre esse assunto. Então, vale a pena a gente também estudar para conhecer melhor essa matéria. O Heitor está dizendo que tem gente que coloca a culpa na criança ainda de estar trabalhando para o tráfico de drogas. A Dani está dizendo que isso não é só em cidade grande, não. Aqui na comarca do interior tem criança assaltando com armas também. A Micaele dizendo que é uma notícia mais preocupante que a outra. Calma, Micaele, vai melhorar, né? Não é só coisa ruim, não, gente. Vamos entendendo o drama, entendendo a complexidade dos problemas e depois vamos atrás das soluções, né? Isso é muito importante. Vamos falar de coisa boa, então, Micaele, já que você estava aí preocupada, né? Vocês conhecem a senadora Mara Gabrilli? Já ouviram falar da história dessa mulher? A Mara Gabrilli é uma senadora cadeirante e ela trouxe discussões muito importantes para o Congresso Nacional Brasileiro, para o Parlamento Brasileiro. Eu já contei essa história em aulas, né? Mas só reforçando, havia uma discussão porque o prédio do Congresso Nacional, quando vocês forem para Brasília, visitem o Congresso, é muito bonito. Ele foi projetado por Oscar Niemeyer. E lá na época do Juscelino Kubitschek, nós não tínhamos uma preocupação com pessoas deficientes. Então o prédio ele foi projetado para pessoas que não têm deficiência. E a Mara Gabrilli, ela trouxe algumas discussões muito importantes, porque como que eu vou fazer o uso da tribuna? Então ela se inscrevia na pauta, senhor presidente, eu quero fazer uso da tribuna. E o presidente, pois não, pode fazer uso. Não, eu não posso porque eu não consigo chegar até a tribuna. Não, mas você pode pedir para um assessor carregar a senhora até a tribuna. E a grande pergunta é a seguinte, quando o presidente vai fazer o uso da tribuna, algum assessor carrega ele até lá? Não. Então por que um parlamentar cadeirante tem que ser carregado? Sabe o que aconteceu? O plenário da Câmara passa por obras para poder garantir acessibilidade a deputados cadeirantes. Olha que coisa fantástica, gente. Vamos adequar o plenário para que as pessoas que sejam cadeirantes também possam transitar por ele. Tinha uma discussão sobre votação, né? Como que um deficiente vota? Não, tem que votar, né? Sim ou não. Então, mas para votar tem que fazer o uso do braço. Não, mas você pode pedir para um assessor seu. Não, mas quando o senhor vota, é um assessor seu que vota pelo senhor? Não. Então, a Câmara e o Senado Federal importaram uma tecnologia americana. Se o deputado ou o senador olha para a direita é sim, se ele olha para a esquerda é não. Tem um painel para que ele possa exercer o seu direito ao voto. Porque não é porque a pessoa é deficiente que ela deve ser tratada como uma pessoa diferente das demais. Não, mas aí o assessor pode. Não, o assessor não pode nada. O voto é secreto. E aí, olha só que interessante, né? Nós temos imagens da senadora fazendo uso da tribuna, assinando documentos. São direitos humanos fundamentais sendo garantidos para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E olha que interessante. Câmara adapta a estrutura de acessibilidade para atender o primeiro deputado cego. A importância da democracia. Tem que eleger deputado e senador cadeirante. Tem que eleger deputado e senador cego. Porque só essas pessoas vão conseguir levar para o Congresso o que é necessário ser feito por aquele grupo, por aquelas pessoas. Então, a importância da democracia é dar espaço para o diálogo da forma mais plural possível, da forma mais democrática, mais aberta possível. E aí, queridos, encerrando então, já falamos sobre vários dramas sociais. Olha só que questão interessante. O Alexandre está dizendo, tem que eleger gente com boas ideias, independente da sua condição. Exatamente, Alexandre.
Uma surpresa muito interessante para nós foi o Romário, né? O ex-jogador de futebol Romário levou para o Congresso pautas dos deficientes, porque, se eu não me engano, ele tem uma filhinha, né? Uma filha, não sei se é uma filha ou um filho que tem deficiência, e ele levantou essa bandeira lá, ele trouxe a discussão, tentou fazer projetos de lei, né? Muito importante que a gente consiga levar essas discussões para a casa de leis, né? Onde as leis são feitas. Olha só que questão interessante, queridos. A escravidão foi abolida no Brasil com a Lei Áurea, que foi sancionada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888. Enquanto perdurava a escravidão, o escravo era entendido como coisa, como objeto, que poderia ser comercializado. Então, você está olhando aqui uma imagem da época da escravidão, e na outra imagem você está vendo uma ação afirmativa, política pública, de correção histórica, né, de compensação histórica. Em maio de 2012, o Supremo julgou constitucional o sistema de cotas, uma das decisões que nós vamos estudar na nossa matéria. E com essa decisão, no recurso extraordinário 597-285, não ficou nenhuma dúvida de que as cotas, ainda que sejam temporárias, elas são constitucionais, estão de acordo com a Constituição. É muito importante que a gente consiga dar uma pluralidade de oportunidades, né? Que todas as pessoas tenham acesso ao ensino superior, ao concurso público, para que a gente possa mudar uma realidade tão triste como é a realidade brasileira com relação ao racismo. Nós vamos ter uma aula muito importante sobre os negros e o racismo estrutural, né? Inclusive políticas de afirmação, políticas afirmativas, ações afirmativas, enfim. Aí você pensa, bom, professor, mas maravilha então, né? Não tem mais escravidão no Brasil. Porque se foi abolido lá em 1888, calma, pequeno gafanhoto. Olha isso. Dezembro de 2016, em decisão inédita, Corte Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil por trabalho escravo. Como assim, professor? O trabalho escravo persiste no Brasil, principalmente nos cantões mais longínquos, nas regiões que o Estado não alcança. É uma ilusão acreditar que não existe mais escravidão. Existe uma escravidão moderna, existe o trabalho análogo a escravo, né? Então, essa é uma questão muito importante para o Ministério Público do Trabalho, para as defensorias públicas. Olha que questão gravíssima, né? A Cintia está dizendo que sim e não, a diversidade é sempre necessária, boas ideias, mas com representações plurais. Somente homens brancos com boas ideias não é representativo. Legal, Cíntia, uma bela opinião também, né? Depois eu vou abrir o debate para os alunos que quiserem colocar algumas ideias, mas realmente eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui, gente, que é difícil pensar em diversidade quando só tem homem branco. Complicado, né? Como é que a gente vai discutir o direito da mulher se só tem homem branco? Como que nós vamos discutir a questão dos negros se não tem nenhum negro discutindo o seu próprio direito? Então, realmente, Cintia, a representatividade é uma ideia que eu também acredito, algo extremamente importante. A Amanda está dizendo que uns 3 anos atrás teve um outro caso aqui em Araçatuba, caiu na vara onde ela trabalhava, lá na Justiça Federal. Olha só, Amanda, que interessante. Sobre trabalho escravo, Amanda? Só confirma a informação aí, por gentileza. Mas realmente é algo que continua, né? A Amanda está dizendo exatamente isso, trabalho escravo na nossa região. Extremamente complicado. Queridos, agora encaminhando para a reta final, nós vamos fazer um intervalo às 8h20, mas eu só queria destacar para vocês algumas pessoas que valem muito a pena você conhecer. Mas não é conhecer só de nome, é ler o que essas pessoas escreveram, é ouvir o que elas falaram. E quando nós falamos com relação aos direitos dos negros, especialmente, direitos civis, direitos políticos, uma liderança fundamental é o pastor batista Martin Luther King Jr. Ele foi assassinado nos Estados Unidos. O Martin Luther King tem um discurso emblemático, conhecido no mundo todo, chamado I Have a Dream, eu tenho um sonho.
Foi um discurso proferido no dia 28 de agosto de 1963 para aproximadamente 250 mil pessoas. Praticamente a cidade de Araçatuba, né? Pouco mais até do que a nossa cidade. E eu peguei um pedacinho desse discurso. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia o mesmo estado do Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça, sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. As pessoas não devem ser julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Essa é uma frase, o Igor está perguntando o nome do livro. O Igor, esse é o discurso do Martin Luther King chamado Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. Depois você dá uma olhadinha, tem no Google, né? Tem até o vídeo, a Cíntia está colocando no YouTube aqui. Muito obrigado, Cíntia. A produção está maravilhosa, hein? O pessoal contribuindo aí com os efeitos visuais, sonoros, né? Audiovisuais. Mas aí, Igor, eu vou te recomendar daqui a pouquinho um livro sobre o Martin Luther King e um pouco mais até do que isso. Mas foi graças a pessoas como o Martin Luther King que surgiu a possibilidade de termos um Barack Obama. Não sei se vocês sabem, mas a população negra nos Estados Unidos é de 13%. 13%. No Brasil é mais de 50%, né? E os Estados Unidos elegeram um presidente negro. Presidente negro, advogado na área de direitos humanos, formado em Harvard, inclusive. Barack Obama foi uma voz muito importante, e ainda é, na proteção ao direito das pessoas negras, mas não só as pessoas negras, né? A todas as pessoas vulneráveis, minorias. Eu sou um pouco suspeito porque eu sou muito fã do Barack Obama, para ser sincero. Já li muitos livros dele, já assisti entrevistas. Realmente é uma pessoa diferenciada. E é diferenciada porque um belo dia, além de todo esse conhecimento, um dos melhores oradores que eu já tive a oportunidade de ouvir, o discurso do Barack Obama é muito efetivo. Um belo dia ele está passando numa universidade, uma quadra de basquete, joga uma bola para ele, o cara está a 200 metros da cesta, ele joga e faz a cesta de 3 pontos. E aí não dá, né, Brasil? Aí sim, yes, we can. Sim, nós podemos, né? O discurso do Barack Obama foi esse o lema de campanha, né? Yes, we can. Sim, nós podemos, no sentido de que nós podemos ser a diferença que queremos ver no mundo. É uma personalidade muito importante para vocês conhecerem também. Olha só, queridos, mesmo com essas grandes lideranças, nós ainda temos presenciado nos Estados Unidos, a terra, entre aspas, da liberdade, né? Situações como George Floyd, que foi brutalmente assassinado. Dá uma olhada nessa imagem. Eu acredito que as pessoas não podem ser tratadas dessa forma, né? Ainda mais por se tratar da polícia. Então, queridos, percebam que nós conquistamos muitos direitos, mas a gente precisa estar sempre atento, sempre vigilante, porque os direitos humanos estão sempre correndo risco, né? A gente consegue algumas conquistas e depois temos casos como George Floyd, como o caso Marielle no Brasil, que também foi uma política negra assassinada, que até hoje nós não sabemos ainda, né, detalhes desse caso. Então, são questões aí que ainda nos preocupam. Aqui nós temos movimentações políticas, né, as pessoas aí discutindo sobre George Floyd, justiça por George Floyd. E aí eu gostaria de fazer as indicações. O Igor tinha pedido um livro. Estou indicando a autobiografia de Martin Luther King. Vale a pena, né? Tem aí o livro físico, tem também o e-book pela Amazon. E eu estou indicando, para quem tem o Prime Video, o Amazon Prime, tem uma entrevista do Martin Luther King com o David Susskind, né? Susskind,
que você pode assistir aí no Amazon Prime. Para quem assiste, né, para quem assina, vale a pena conhecer. Uma indicação de livro e uma indicação de entrevista com o próprio Martin Luther King. Estou indicando também o livro Uma Terra Prometida, Barack Obama. É um dos livros mais atuais do Barack Obama, né? Foi publicado recentemente. E também estou indicando a entrevista com o Barack Obama no programa O Próximo Convidado dispensa a apresentação com David Letterman. Bate-papo muito interessante. Gosto muito do David Letterman também, né? Vale a pena vocês conhecerem de forma mais aprofundada. Sobre filmes, eu vi o pessoal indicando aí o filme Selma. Estou indicando também Olhos que Condenam, pela Netflix. Vale muito a pena você conhecer. E Marshall, Igualdade e Justiça. O Marshall conta a história do, se não me engano, é Tutgord Marshall. Agora eu não lembro o primeiro nome dele, mas foi o primeiro juiz negro da Suprema Corte Americana. Ele era um advogado ativista nessa área, né? Acho que é Tutgord Marshall, se eu não me engano. O Marshall, Igualdade e Justiça, conta o início da carreira, quando ele era advogado ainda. E tem uma cena no filme, sem querer dar spoiler, mas já adiantando, ele pede para fazer uso da palavra e o juiz não autoriza. Não autoriza. Advogado negro não pode falar nesse tribunal. Você já pensou passar por uma situação dessa? Pelo simples fato de ser negro, não pode. Você não pode exercer a sua profissão nesse estado. Olha que coisa, né? Lá a legislação é por estado. Você sabe que nos Estados Unidos, negros e brancos usavam ônibus diferentes, escolas diferentes, restaurantes diferentes. Era uma situação bastante caótica, bastante complexa. Olhos que Condenam, excelente seriado. Marshall, Igualdade e Justiça. O Natan está dizendo que tem um livro com vários discursos importantes nos últimos séculos, vários em favor dos vulneráveis, dentre eles de Martin Luther King e Barack Obama. Chama 50 discursos que marcaram o mundo moderno. Muito legal, viu, Natan? Obrigado pela indicação. A Cíntia está dizendo que o vídeo dele discursando em 63 arrepia. Realmente, é uma oratória impressionante. Tem pessoas que parecem que são iluminadas, né, Cíntia? Muito interessante. O Igor está indicando o Infiltrado na Clã, também é ótimo, não conheço. Obrigado pela indicação. A Beatriz está dizendo que Olhos que Condenam é muito triste, mas vale a pena assistir. O Maurício está destacando For Life, uma série ótima com essa temática. Maurício e Tainá, alguns alunos já me indicaram, não assisti ainda, mas realmente o pessoal fala muito bem. For Life, é mais recente, né? Daniela também está reforçando aí essa ideia. Queridos, 8 horas e 22 minutos. Penso que nós podemos fazer uma pequena paradinha, né? Vamos fazer então aí um intervalo e às 8 horas e 40 minutos nós voltamos para o segundo bloco da aula. Não precisa nem sair da sala se não quiser, tá? Só vou parar a gravação aqui, a gente encerra esse primeiro bloco, 8h40 estaremos de volta. Beleza, gente? Um abraço, obrigado e tchau, tchau.